Que atualidade há entre o Evangelho de Jesus e as formas cotidianas de violência que a gente sofre, mas também produz no cotidiano de nossas cidades? Os evangelhos testemunham a relação crítica de Jesus com a cultura de violência institucional enraizada no âmago do Império Romano. O que nos interessa saber é como a resistência de Jesus ao modelo violento de política operada pelo Império e todos os seus caudilhos pode inspirar a ética pública dos seus seguidores na atualidade de cidades como Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. Nossa impressionante dificuldade em atualizar o Evangelho para a realidade urbana da violência deve-se, entre outros motivos, ao fato de que nossas hermenêuticas e pregações neutralizaram as tensões, disputas, conflitos, dilemas e os sistemas sociais do ambiente do Novo Testamento, no lugar onde a vida de Jesus manifestou as boas novas do reino de Deus. Criamos uma espécie de ilusão ética bem eficiente que atinge nossa leitura da Bíblia e também a nossa participação social. E a sequência é bem simples. Tornamos invisíveis os conflitos dos ambientes onde a revelação de Jesus foi realizada, esvaziamos a ética pública do ministério de Jesus, transformamos as palavras do Evangelho numa espécie de conforto, de autoajuda individualizada, egoísta, subjetivista, e alimentamos narrativas teológicas descoladas da complexidade do Novo Testamento. Narrativas que parecem não fazer nenhum sentido para a atualidade. Pronto, debaixo dessa sequência, desse circuito de cinismo, ganhamos justificativas bíblicas para a nossa omissão política e social. Podemos aí nos encolher no nosso medo e na nossa insegurança de uma espiritualidade escapista e eticamente rarefeita. Ignoramos as tensões de lá, as tensões do Evangelho, forjamos um outro Evangelho desencarnado, sem história e inócuo, e desprezamos as tensões daqui. A partir daí, não conhecemos o Evangelho de Jesus, não conhecemos o ambiente contextual do Novo Testamento e não conhecemos também a revelação em profundidade e com relevância, principalmente porque arrancamos de maneira irresponsável as palavras da Bíblia de suas redes de sentido originais. E uma palavra não significa nada fora do ambiente que a provocou, que a sustenta e que a tensiona. Outra atitude que dificulta a atualização do Evangelho é um discurso perigoso que mora no senso comum de grande parte das comunidades evangélicas do Brasil. A lógica de que é muito simples ler a Bíblia. Como assim? Deveria ser uma constatação óbvia. Os textos bíblicos são provenientes de experiências culturais radicalmente diferentes das nossas, leitores pós-modernos situados a alguns milênios do passado. O que significa que teremos dificuldades inevitáveis para entender o que o autor bíblico está dizendo. Isso é mais do que natural. A compreensão dos sentidos dos textos bíblicos exige um trabalho mínimo de redução das distâncias culturais entre nós e o mundo onde esses textos foram gerados. Um exemplo. Segundo Horsley, querer compreender as palavras de Jesus sem saber como o imperialismo romano determinava as condições de vida na Galileia e em Jerusalém seria como tentar entender Martin Luther King sem saber como a escravatura e a segregação racial determinaram a vida dos afro-americanos nos Estados Unidos. Seria como tentar entender o Mandela desconsiderando os impactos do apartheid em sua forma de encarar o mundo. Seria como tentar entender Game of Thrones, por exemplo, fingindo que Mindinho, Jon Snow e Khaleesi não existem. Seria como tentar entender você fora das suas relações familiares e oportunidades culturais que adquiriu. Impossível, certo? A revelação de Deus tem uma história. Ela foi vivenciada num contexto altamente violento. Furtar Jesus desse lugar político e social significa também furtar significados das boas novas do Evangelho e adulterar o potencial da revolução que ele carrega, promove e oferta.
lá, amizade. Se você curtiu essa proposta e ficou interessado por essa jornada, eu queria te convidar a partilhar conteúdos com a gente que vão explorar a sociologia, a antropologia, a teologia, a literatura e a história do Novo Testamento, dessa perspectiva de estudos sobre violência nesse primeiro momento da série. Então você pode curtir, se inscrever no nosso canal aqui embaixo, deixar os seus comentários aí também, suas sugestões, suas críticas, as suas propostas de conteúdo e de aprofundamento, que a gente vai construir esse caminho junto. Obrigado pela atenção e beijão.